Meus amigos, meus irmãos, aqui estamos mais uma vez para o nosso encontro semanal, o encontro da família com Jesus. Sejam todos bem-vindos, é sempre com muita alegria que aqui retornamos, porque é um momento breve, alguns minutos, mas grandiosos, porque nós reservamos esses minutos para estudarmos em conjunto os ensinamentos transmitidos por Jesus. Os ensinamentos libertadores que representam o caminho para alcançarmos todas as bênçãos que tanto desejamos. Então não vamos esquecer o recipiente com a água. Voltamos a dizer que essa água ela é fluidificada durante o nosso estudo. E ao final, devemos ingeri-la com muita fé, com muito respeito, na certeza de que ela tem os elementos que necessitamos para a nossa harmonização física, mental, emocional. Então vamos dar início com a nossa leitura preparatória, que é do livro Pão Nosso, da autoria do Espírito Emmanuel, ditado a Chico Xavier. Hoje é o capítulo, ou a mensagem 77. Responder. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como responder a cada um. É a carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 4, versículo 6. O ato de responder proveitosamente a inteligências heterogêneas exige qualidades superiores que o homem deve esforçar-se por adquirir. Nem todos os argumentos podem ser endereçados indistintamente à coletividade dos companheiros que lutam entre si nas tarefas evolutivas e redentoras. Necessário redarguir com acerto a cada um. Ao que lida no campo, não devemos retrucar mencionando espetáculos da cidade. Ao que comenta dificuldades ásperas do caminho individualista, não se replicará com informações científicas de alta envergadura. Primeiramente, é imprescindível não desagradar a quem ouve, temperando a atitude verbal com a legítima compreensão dos problemas da vida, constituindo-nos um dever contribuir para que os desviados da simplicidade e da utilidade se reajustem. Toda resposta em assunto importante é remédio. É indispensável saber dosá-lo com vista aos efeitos. Cada criatura tolerará com benefício determinada dinamização. As próprias soluções da verdade e do amor não devem ser administradas sem esse critério. Aplicada em proporções inadequadas, a verdade poderá destruir, tanto quanto o amor costuma perder. Ainda que sejas interpelado pelo maior malfeitor do mundo, deves guardar uma atitude agradável e digna para informar ou esclarecer. Saber responder é virtude do quadro da sabedoria celestial. Em favor de ti mesmo, não ouvides o melhor modo de atender a cada um. Isso é muito importante, essa reflexão é muito atual, porque às vezes a gente quer responder a uma indagação com informações completas, informações que o ouvinte não tem maturidade, não tem condição de ouvir, não vai entender. Então, é como ele diz aqui, é necessário dosar, saber responder às indagações
saber se posicionar verbalmente, mas sem extrapolar, né, em conhecimentos e nem também se omitir. É dar, através de uma atitude agradável, a informação que aquele nosso irmão necessita, mas sem uma forma muito sofisticada, de acordo com o nível de entendimento. Então, é essa a mensagem de hoje. Então, vamos nos preparar para a nossa prece inicial. Elevar nossos corações, a nossa mente ao Altíssimo, para que os amigos espirituais se aproximem e venham estar conosco. Senhor Jesus, estendei vossas mãos compassivas sobre nós, permitindo que no estudo os guias espirituais venham nos ajudar, venham nos dar inspiração para que possamos assimilar, compreender os ensinamentos e nos fortalecer para que possamos vivenciá-los. Fica conosco, Jesus, agora e sempre. Que assim seja. Bem, meus amigos, nós estamos fazendo o nosso Evangelho no Lar, tendo como referência o livro de Joana de Ângeles. Essa aqui é essa edição, certo? Mas já tem outras edições mais novas, mas o conteúdo é o mesmo, que é Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda. Joana de Ângeles, ela destaca, ela separou alguns ensinamentos de Jesus, mostrando em sua análise o quanto eles estão atuais e necessários e como eles podem, em nossa vida, ser aplicados à luz dessa psicologia profunda, que é a psicologia transpessoal, que vê o homem em sua totalidade, nas suas multidimensões, inclusive espiritual. E hoje ela escolheu, nesse capítulo, a passagem Os Infortúnios Ocultos, que é um comentário de Kardec que ele inseriu no capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é um capítulo que trata exatamente da caridade, da prática do bem, na advertência de que não se deve fazer o bem com ostentação. Então, o que é que Kardec nos diz? Nos diz que nas grandes calamidades, a caridade se manifesta em toda parte. Generosamente, tem impulsos para reparar os desastres. Todos buscam contribuir de alguma maneira para atenuar o sofrimento decorrente dessas calamidades. A gente viu recentemente a situação do Rio Grande do Sul, uma calamidade vitimando nossos irmãos, um resgate coletivo e que mobilizou a todos nós, porque o sentimento de caridade, o sentimento de socorro veio à tona. E as pessoas se mobilizaram, até hoje ainda mandam donativos, mas Kardec aqui, quando ele fala, né, na sua reflexão, ele nos diz que há milhares de
de desastres que ocorrem diariamente sem que nós tenhamos conhecimento. É os infortúnios ocultos. E quando a gente lê o que ele nos coloca aqui, ele diz, são esses infortúnios discretos e ocultos que a verdadeira generosidade sabe ir descobrir, sem esperar que eles venham pedir assistência. E a gente sabe quanto sofrimento há por aí. Por trás das portas dessa ou daquela casa existe aquele sofrimento, existe aquele infortúnio. E são de vários tipos, né? De natureza diversa. O infortúnio da doença, o infortúnio da fome, sim, porque a fome ainda ocorre em nossa realidade. Famílias que não têm o que comer, assim, de uma forma sistemática. Um pai de família, uma mãe de família, que amanhece o dia e não tem o que dar para os seus filhos e tem que buscar ajuda lá fora. Às vezes, junto a um vizinho mais sensível, mais caridoso, às vezes tendo que recorrer, ficar pedindo lá no semáforo. Então, os infortúnios são muitos. Os infortúnios, muitas vezes, no campo do relacionamento, famílias que vivem em conflito permanente, o desamor, a falta de respeito, isso é um infortúnio para aquelas pessoas que estão ali envolvidas. O desemprego. São tantos infortúnios que, se formos analisar a nossa vida, o nosso cotidiano, nós vamos identificar o nosso infortúnio. Às vezes o infortúnio de não ter uma saúde plena e assim sermos limitados em nossa ação, desencorajados no desempenho das nossas atividades. O infortúnio de não ser compreendida pelo companheiro. Às vezes, um jovem que tem o infortúnio, a tristeza de não ser aceito pelos pais. E isso constitui uma realidade humana, de modo que Kardec, ele foi muito assertivo ao incluir essa sua reflexão. E ele diz que quando nós somos verdadeiramente generosos, nós vamos saber descobrir esse infortúnio. E o que é interessante que ele diz aqui, e que a gente não espera que o infortunado venha até nós, venha buscar, pedir esse socorro, esse auxílio. E ele relata aqui a ocorrência com uma senhora muito discreta. Vamos ler para não perder nenhuma palavra. Olha só o que ele diz, essa ocorrência. Quem é esta mulher de ar distinto, vestida de maneira simples, mas cuidada, seguida de uma jovem vestida também modestamente? Entra numa casa de aparência humilde, onde é conhecida, sem dúvida, porque a porta a saldo com respeito. Ou seja, uma senhora está vestida modestamente, vai chegar a esta casa e, pela reação das pessoas, ela já é conhecida ali. Onde vai ela? Sobe até a mansarda. Lá mora uma mãe de família,
cercada de filhos pequenos, e à sua chegada a alegria brilha nesses semblantes emagrecidos. É que ela vem acalmar todas essas dores, ou seja, uma família extremamente pobre. Traz o necessário, temperado com doces e consoladoras palavras, que fazem aceitar o benefício sem corar, porque esses infortunados não são mendigos profissionais. O pai está no hospital e durante esse tempo a mãe não pode bastar as necessidades. Graças a ela, essas pobres crianças não sofrerão nem o frio nem a fome. Irão à escola agasalhadas e o seio da mãe não secará para as criancinhas. Se há um doente entre eles, nenhum cuidado material a repugnará. De lá, ela se dirige ao hospital para levar ao pai algum consolo e tranquilizá-lo sobre a sorte da família. No canto da rua, à espera dela, está um carro. Verdadeira loja de tudo o que leva aos seus protegidos, que visita assim sucessivamente. Não lhes pergunta nem sua crença, nem sua opinião, porque para ela todos os homens são irmãos e filhos de Deus. Terminada a tarefa, ela se diz: comecei bem meu dia. Qual é o seu nome? Onde mora? Ninguém o sabe. Para os infelizes é um nome que não revela nada, mas o anjo de consolação. E à noite, uma sinfonia de bênçãos se eleva para ela até o Criador. Católicos, judeus, protestantes, todos a bendizem. É um exemplo, de caridade, de alguém que tem boas condições, mas que sabe que há muito sofrimento oculto. E ela vai ao encontro, ela escolhe essa família e ela vai ao encontro dessa família vestida modestamente, porque ela sabe que se ela fosse muito bem vestida, com suas joias, isso poderia chocar, humilhar aquelas pobres criaturas. Então ela vai de uma forma simples. E o carro com as mercadorias fica distante, porque ela não quer uma ostentação, uma demonstração. Fica afastado um pouco da casa. É o respeito à criatura humana que está atravessando uma situação difícil, que está numa situação provacional de dor e de sofrimento. Então ela tem toda essa ternura, toda essa habilidade. Ela não quer aplausos. O objetivo dela é ajudar aqueles que ela considera seus irmãos. Não importa a condição social dela, não importa a condição econômica. Ela está ali para servir. No real sentido da generosidade e da caridade. E é interessante que ela se faz acompanhar da filha, uma jovem. Ou seja, ela está ensinando a filha o que é a realidade da vida. A necessidade que se tem de ajudar. Até que ela, essa sua filha, possa adquirir por seus próprios recursos os bens para socorrer os necessitados. E certa vez, como prossegue Kardec, ela estava em uma determinada reunião, uma reunião social, quando por lá apareceu uma de suas assistidas.
de uma de suas protegidas. E quando ela reconhece a sua benfeitora faz um sinal para que ela faça silêncio e não diga a ninguém, não divulgue a ninguém as suas obras, as suas ações. É o que Jesus nos ensina, o que nos ensina a doutrina espírita. Fazer o bem, mas sem ver a quem, como diz o velho ditado. Ter muito cuidado para não escolher a quem ajudar. Ter muito cuidado para que através da sua ação não queira demonstrar importância no contexto onde vive. Vou ajudar e vou divulgar. E hoje nas redes sociais isso está cada vez mais comum. As pessoas divulgam não só para fazer uma prestação de contas junto daqueles que lhe ajudaram, né, naquela tarefa de doação, mas é muito mais o nosso orgulho, a nossa vaidade, que vem à tona, as nossas imperfeições. Então são situações em que nos torna, o orgulho, a vaidade, a arrogância, a prepotência vem à tona. E no Evangelho há uma passagem que os Espíritos dizem que às vezes o orgulho é tão grande que diante das pessoas nós conseguimos fazer grandes doações, mas quando estamos a sós com o necessitado, somos incapazes de repassar uma simples moeda. E é necessário, fundamental, a gente ter muito cuidado, porque nós julgamos muito o nosso semelhante. A gente pensa, para onde vai esta doação que eu estou fazendo? Será que vai ter o destino certo, adequado? Quando alguém bate a nossa porta, quem é? Será que está faminto mesmo? Imagina pedir comida porque está com fome, né? Não será um viciado? Não será um marginal que está observando para depois vir assaltar? Então são indagações que nós fazemos, nós compreendemos que nós estamos num mundo desafiador, num mundo de muita violência, mas nós não podemos limitar, deixar de fazer o bem por conta desses questionamentos. Façamos a nossa parte, aquilo que está ao nosso alcance, na certeza de que Deus vela por todos nós, nos dá amparo e proteção e não vai permitir que algo nos aconteça se não merecermos. É como diz Madre Teresa de Calcutá, quando perguntaram a ela, quem é o seu Deus? Ela, católica, ela vivia num ambiente de múltiplas expressões religiosas, como o budismo, o hinduísmo, e ela diz, o meu Deus é você, é o meu próximo. É onde nós nos encontramos com a divindade em nosso semelhante. Nós não podemos chegar até Deus se não passarmos pelo nosso próximo. Porque no final das contas, como ela diz, no final das contas chegará o dia em que será só você e Deus. Ou seja, diante do Pai, nós estaremos a colocar toda a nossa essência, todo o nosso eu, tudo aquilo que realizamos, toda a nossa generosidade, todo o nosso amor, nossa caridade, e também lamentar
caso não tenhamos aproveitado as oportunidades de fazer o bem. O fazer o bem, que é o socorro material, o pão para o faminto, o agasalho para o infortunado que está com frio, mas o perdão, a compreensão, escutar o outro para que ele desabafe, deixar que ele fale, o bem que nos leva a amar o nosso próximo e a fazer a ele o que desejamos que nos seja feito. Então, Joana de Ângeles, sobre essa passagem, ela nos diz: que falando sobre Jesus, com a sua capacidade, a capacidade que tinha Jesus de identificar as feridas do outro, os infortúnios de cada um. E ela diz: por isso, não é importante alguém apenas confessar-se crente em Jesus ou não. Não é tão importante, mas imitá-lo, em razão do que ele inspira, do sentido e significado da sua existência na terra e da sua passagem entre as criaturas, quando do seu apostolado de amor exarados nos seus feitos e nos seus não feitos. Então ele mostra que todas as criaturas têm os seus infortúnios, né? Infortúnios nas calamidades físicas, morais, políticas, econômicas, infortúnios de qualquer expressão. Mas ele sempre utilizava-se da caridade misericordiosa, entendendo a angústia e a aflição, procurando remediar quando não devesse eliminá-la, porque da mesma poderiam resultar abençoados frutos para o porvir de cada um. Então, meus amigos, a mensagem de Jesus é a mensagem libertadora. É o caminho que a criatura humana tem para chegar à sua plenitude espiritual. Então, nós fizemos agora as nossas reflexões. Vamos nos preparar para emitir nossas vibrações, pensar e sentir amor, perdão, paz, saúde, cura. Senhor Deus, nosso Pai Criador, aqui estamos apresentando rogativas pela paz entre as nações, pelo entendimento entre os governantes, inclusive em nosso país, para que a justiça social se concretize. Rogamos pelo fortalecimento do movimento espírita, para que ele não se distancie dos ensinamentos da codificação, nem do Evangelho do Cristo. Senhor Deus, também rogamos pelo perdão, pela concórdia, junto daqueles que não sintonizam conosco, por todos os doentes, familiares, parentes, amigos, todos aqueles que estão enfermiços, para que a fé e a esperança permaneçam em seus corações. Pelas famílias, para que o Evangelho do Cristo chegue aos lares, levando harmonia aos corações. Façamos breve pausa para que cada um apresente os seus pedidos.
Pai nosso que estais em toda parte, glorificado e santificado seja o vosso nome no louvor de todas as criaturas, vindo a cada um de nós o vosso reino de amor e sabedoria. Seja feita, Senhor, a vossa vontade aqui na terra e em todos os ciclos espirituais. O pão nosso do corpo e do Espírito dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar os nossos devedores com esquecimento de todo o mal, não permitindo que venhamos a cair nas tentações das nossas próprias inferioridades, livrando-nos de toda maldade, para que reine a paz no entendimento e o amor na caridade, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Com esta prece encerramos o estudo de hoje, o Evangelho no Lar de hoje, desejando a todos uma semana de paz e saúde. Até breve.